esse texto, irmãos, ele fala sobre a obra do Senhor através da igreja a igreja primitiva, né? A igreja que era direcionada a levar a mensagem, né? E Paulo, através das suas mensagens, através das suas viagens, das suas viagens missionárias, ele foi para essa cidade, né? Ele foi juntamente com o seu amigo Silas levar as boas novas, sendo que, se você voltar um pouquinho lá em cima, né, no versículo 6, Paulo não ia para essa cidade, né, na Macedônia, em Filipe, ele ia para a Ásia, porém o Espírito Santo não permitiu que ele fosse. Ele foi proibido de ir, né? O Senhor mostrou outro lugar para que ele pudesse ir. E o que me chamou mais atenção é que o Paulo, ele foi sensível a ouvir a voz de Deus. Ele obedeceu aquilo que o Senhor falou com ele. E aí ele queria ir para a Ásia, mas ele acabou, né? Deus acabou direcionando ele para Macedônia, né? Para Filipos. E no versículo 13, vamos voltar lá no versículo 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Quando Paulo chega, né, naquela cidade, ele foi de encontro à beira do rio, só que ele não tinha certeza se ali era um lugar de oração. Parecia, né, um lugar de oração, tinha umas mulheres reunidas, e uma dessas mulheres era Lídia, né? E Lídia estava ali. Paulo começa a descrevê-la, né? Paulo cita que Lídia, ela era uma mulher temente a Deus, né? E hoje em dia, né, tem várias pessoas tementes a Deus, mas talvez por ouvir falar de Deus, talvez por ser... Talvez Lídia fosse uma pessoa que ela tinha uma apreciação, né, por uma religião, mas a Bíblia fala, né, Paulo descreve Lídia como temente a Deus, e ela estava ali. Paulo também fala da profissão dela, né, fala da origem dela, que ela era de Tiatira, e Paulo também fala que ela era uma mulher empreendedora, né? Uma mulher que vendia púrpura. E naquela época a púrpura era um material muito caro que era usado para tingir roupas, só que só quem tinha acesso, né, eram os reis, pessoas que tinham muita influência no meio. E por aí a gente tira que Lídia era uma mulher que tinha condições, né? Ela andava, tramitava ali no meio de pessoas importantes. Mas Lídia estava junto daquelas mulheres. E o que me chamou a atenção é que ela deveria ter muitas pessoas, porque a púrpura ela era extraída de uma substância, né, dos caramujos. Então, para que ela pudesse ter muita quantidade dessa substância que tingia a roupa, com certeza ela tinha muito trabalho, né, em ter que pegar esses bichinhos, em ter que extrair esse bichinho. Então, tinha gente trabalhando para ela. Mas ela deixou tudo o que ela estava fazendo e foi até a beira desse rio, né? E Paulo continua descrevendo Lídia, né, como essa mulher empreendedora, essa mulher que era influente no meio. Só que a Bíblia fala que quando Paulo começou a falar ali para aquelas pessoas, trazendo as boas novas, eu acredito, né, que Paulo começou a pregar que Jesus, ele veio ao mundo, né, por cada um que estava ali, que ele trouxe, que ele ressuscitou, né, por cada um que estava ali. E Lídia, ao ouvir, começou a ser impactada pelas palavras. A palavra de Deus diz que o seu coração se abriu. O seu coração esteve ali sensível para aquelas palavras, né? Algo se transformou dentro do coração de Lídia.
ela passou a crer, né? E na mesma hora, ela foi batizada, né? Paulo foi enviado naquele lugar como um instrumento, levando as boas novas do Senhor, pregando o Evangelho, e as suas palavras, através do Espírito Santo, impactou aquela mulher. Ela abriu seu coração, né? Deixa eu só vir aqui. Eu fico, gente, muito curiosa para saber o que aquelas mulheres estavam conversando naquela hora, né? Antes de Paulo chegar, porque ele não encontrou nenhuma resistência, né? Quando ele começou a falar da palavra de Deus, quando ele começou a falar do Senhor Jesus, do que ele fazia, né? Do que ele poderia fazer, ele não encontrou nenhuma resistência, né? Lídia, na mesma hora, ela abraçou aquela oportunidade, né? Ela sentiu um toque diferente. E nós, né, quando recebemos esse mesmo convite, né, a entregar nossas vidas para o Senhor, nós também fomos um dia impactados, né, pela palavra do Senhor. Talvez aquelas mulheres que estavam ali naquele momento, elas não tinham nenhum contato, não tiveram, elas só tinham ouvido falar de Jesus, elas só tinham ouvido falar das boas novas, mas naquele momento elas tiveram um contato, né? Elas estiveram ali diante daquelas palavras que Paulo falava, né? E Lídia, ela imediatamente ela compreendeu, é como se tivesse virado uma chave na vida dela, né? Ela entendeu o real sentido da salvação, né? Ela entendeu que ela precisava fazer algo mais com aquilo que ela recebeu, né? Quando nós passamos a entender o real sentido da mensagem de Cristo, nós exalamos o bom perfume, amém? Nós somos proclamadores do Evangelho, passamos a testemunhar o seu nome, e isso é maravilhoso. Eu estava aqui no louvor, né? Eu falei, Deus, só o Senhor para nos proporcionar esse momento de louvor, essa paz que a gente sente, né? Eu já fico ansiosa pelo domingo, né? Por sentir, não que eu só sinta a presença de Deus aqui, mas por estarmos juntos, adorando a um só Deus, louvando e glorificando o seu nome, né? Lídia, ela ficou tão admirada, tão encantada, ela ficou tão cheia da presença de Deus naquele momento, que ela contagiou os da sua casa, né? Quantas vezes nós recebemos de Deus e às vezes nós não passamos. Eu ouvi a Kátia falando, né, na oração sobre Dorcas, né? E eu já tinha separado essa palavra que eu ia trazer hoje. Eu falei, Senhor, é verdade. O que nós fazemos com aquilo que nós recebemos, né? Às vezes, como ela citou aqui, nós fazemos tantas coisas, mas nós só recebemos, mas nós temos passado isso. Nós temos, né, nós temos pensado naquilo que podemos fazer para acrescentar na obra do Senhor, como Lídia já estava pensando lá na frente. E isso me deixou pensativa. Eu falei assim, Deus está requerendo mais de nós, né? Quando eu ouvi, foi uma confirmação quando ela pregou aqui na quarta de manhã. E o texto vai seguindo, né? Paulo, os irmãos já sabem que mais à frente ele liberta uma jovem de um espírito adivinhador. Ele é preso, ele é açoitado, ele e Silas são levados à prisão. Porém, eles louvam a Deus, né? À meia-noite eles começam a louvar a Deus e um terremoto acontece, as portas da prisão se abrem, né? O carcereiro, vendo aquilo tudo, ele se maravilha com aquilo e ele também é salvo. Os irmãos conseguem compreender
como Deus foi trabalhando nesse dia, né? Como Deus foi agindo foi levando a salvação, né? Através daqueles corações que foram sendo abertos para o Senhor. E é isso que nós precisamos, a gente precisa levar essa salvação. Eu não estou falando da gente ser missionários, da gente viajar, da gente ir para longe. Eu estou falando o que a gente pode fazer aqui, uns pelos outros, né? Pelo nosso bairro, pelos nossos vizinhos. Como Lídia acolheu, né? Aí vai seguindo, né? Fala que Paulo, ele foi solto. Depois de tudo isso, eles foram soltos. E para onde eles voltaram? Para a casa de Lídia. Eles passaram lá e eles se depararam com um grupo de irmãos. Ali já se formava uma igreja. É muito linda essa história, né? Foi se formando ali, eu creio que Lídia, ela também chamou, eu pulei essa parte, que ela convida Paulo, depois que ela foi batizada, né? Para que Paulo se abrigasse na casa dela, né? Para que ele passasse lá um tempo. E ela foi um instrumento, né? Na obra de Deus, porque ela sabia que ela precisava ajudar na obra do Senhor. Só que aconteceu o que eu citei aqui, né? Que eles foram presos. Só que ele volta, como eu falei, à casa de Lídia para agradecer e para confortar os irmãos que ali estavam, né? Ali nasce a igreja do Senhor, né? Quando nós abrimos nossos corações, né? Quando nós recebemos a palavra de salvação, somos impactados, né? Nós vamos gerando, nós vamos impactando vidas ao nosso redor, seja na nossa casa, seja na nossa faculdade, seja na nossa comunidade. As pessoas vão vendo em nós a presença do Senhor. Amém? Que nós possamos, assim como Lídia, ser agentes de transformação, né? Como eu acabei de falar agora. E Lídia, ela me inspirou, né? Me inspira quando eu vi esse texto, não porque ela era uma mulher influente ou porque ela era, né, uma mulher que estava no meio da sociedade, mas porque ela aproveitou todas as oportunidades enquanto aqueles homens estavam ali, de saber quem era Deus, de ter um encontro com Deus. Ela influenciou quem estava à sua volta, ela influenciou, impactou a vida da sua família, né? Eles conheceram Deus através da vida dela. E, às vezes, nós somos tão devagar, né, em ter essa compreensão quando a gente é chamado, né, quando nós aceitamos a Jesus. Nós custamos tanto, né, a entender o que Deus quer da gente, né? E, às vezes, Deus está ali, nos chamando, nos convidando, né, para a sua obra, querendo nos usar, mas nós somos muito devagar. Eu tinha uma outra palavra para colocar, mas não está vindo agora na minha cabeça, né? Nós limitamos muito aquilo que Deus ele quer fazer na nossa vida, né? De repente você está aqui, mas diz assim, Renata, mas eu ainda não conheço esse Deus como essa palavra de salvação como essa mulher conheceu. Não importa, você está tendo a oportunidade agora, nesse momento, né, de ter um encontro com Ele, de senti-lo, de recebê-lo, de aceitá-lo na sua vida como o único Salvador. Deus, Ele quer que sejamos pessoas comprometidas com Ele e com sua obra. Não há mais tempo, né? Às vezes a gente ouve muitas pessoas falar, mas quando for mais lá para frente, eu entrego a minha vida para Jesus. Mas quando chegar um tempo, eu vou entregar a minha vida para Jesus. É agora, o momento é hoje. Deus, Ele quer habitar no seu coração. Ele quer fazer morada na sua vida. Não se contente apenas em ter informações do Senhor. Não se contente, como aquelas mulheres, só em ouvir falar de Jesus.
convide-o para morar na sua vida, convide-o para fazer parte da sua vida, né? Se coloque à disposição da obra do Senhor. Deus, Ele atua nas coisas mais simples, né? Às vezes no corre-corre da vida, a gente vai para lá, a gente vai para lá, e às vezes um irmão para a gente assim, né? Porque quer uma atenção, quer uma palavra, quer apenas uma oração, e a gente na correria, né? A gente não consegue, e às vezes Deus quer nos usar nas coisas mais simples, né? Em algo que você prepara com tanto amor para alguém. Às vezes eu gosto muito de... eu não tenho muitos itens, né, de colocar na mesa, mas eu gosto muito de... Então, assim, é uma coisa tão simples, né? Mas às vezes a pessoa se sente tão acolhida, ela fica tão feliz. Então, assim, nas simples coisas, Deus quer usar você, né? Não precisa ser coisas mirabolantes, né? Às vezes, é se colocar à disposição do Senhor, né? Para servi-lo, não importa em que lugar, não importa onde, mas é estar disponível na obra do Senhor. Com certeza, todos aqui, né, recebem um convite para estar em algum lugar, seja estar com as crianças, seja estar na portaria, seja estar lá atrás, enfim. Não demorem, né? Não demorem em fazer a obra do Senhor, não demorem a se colocar à disposição dEle. E se a gente for ver depois, Paulo, ele escreve, né? A minha palavra não é muito comprida, mas aqui Paulo escreve depois, agradecendo a igreja de Filipe, depois que ele parte, né? Que ele passa na casa de Lídia e ele consola lá os irmãos. Depois ele escreve agradecendo a igreja de Filipos pela generosidade. É isso que nós estamos falando, né? E a preocupação em ajudar com recursos financeiros, porque eu creio, a Bíblia não cita a Lídia, mas eu creio que essa mulher foi uma grande influenciadora na obra daquele lugar, porque ela se prontificava, ela abriu as portas da sua casa para receber aqueles homens, e com certeza eu acredito que ela também fazia doações, né, para que aquela obra continuasse, e ela continua ajudando financeiramente. E Paulo agradece a generosidade, que possamos ser pessoas generosas, né, desde uma oferta ou a cuidar do nosso próximo, dos nossos irmãos. E para finalizar, eu gostaria de deixar um versículo lá em Titos, quem puder abrir. Tito 2, versículo 11. Que fala, né, o título glorioso dos benefícios da graça salvadora de Cristo. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de reunir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Você pode dizer amém? Amém. Que possamos, né, ter esse coração generoso como essa mulher. Que possamos, né, aproveitar a oportunidade quando ela nos é oferecida, né, de receber o Senhor na nossa vida. E quando a gente recebe, a gente quer passar o que nós temos para as outras pessoas. Amém? É essa palavra que eu gostaria de deixar. Eu gostaria de pedir à igreja que se coloque em pé. Eu gostaria de fazer uma breve oração.
coloque a mão no seu coração. Amado Deus, Senhor, nós voltamos, Pai, aquele tempo, Deus, em que Paulo, Senhor, ele seguiu, meu Pai, viagens missionárias, meu Senhor, e ele foi obediente à Tua voz, Senhor. Ele se dispôs, meu Deus, a levar, Senhor, a Tua palavra, meu Pai, aquelas pessoas, Senhor, daquele lugar, meu Deus, e grandes coisas o Senhor fizeste ali. O Senhor trouxe salvação, meu Pai. O Senhor trouxe libertação, Senhor, e uma igreja se formou naquele lugar, meu Senhor. Louvado, Senhor, seja o Teu nome, Senhor. E aqui, Senhor, essas portas estão abertas, meu Senhor. E vidas, Pai, têm chegado aqui, vidas têm se rendido, meu Pai, neste lugar, Senhor. Eu quero apresentar, Senhor, as nossas vidas, me colocando, Senhor, também, Pai. Que o nosso coração se abra, Deus, a aproveitar, Senhor, todas as oportunidades, Senhor. Assim como Lídia, meu Pai, ela, Senhor, se colocou, Pai, à disposição da Tua obra, meu Deus. Ela entendeu, Senhor, o Teu chamado, Senhor. E ela, Pai, através da sua vida, Senhor, a sua casa foi salva, meu Deus. Louvado, Senhor, seja o Teu nome, Senhor. Nos colocamos, Pai, à Tua disposição, Senhor, nessa noite, Senhor. Sabemos, Pai, que é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos orienta, é o Senhor, Pai, que conduz os nossos passos. Senhor, que a partir de hoje, Senhor, sejamos, Pai, agentes, Senhor. Agentes, meu Pai, usados por Ti, Pai, para levar as Tuas boas obras, para, Senhor, impactar, Senhor, o nosso ambiente, a nossa faculdade, Senhor, para impactar a nossa casa, para impactar o nosso bairro, Senhor. Muito obrigada, Deus, por essa noite, Senhor. Eu Te louvo, Te agradeço, Senhor, Te bendigo, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?